Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai continuar aquela nossa série onde a gente fala sobre a história dos clubes alemães. Hoje a gente vai falar sobre o mais antigo deles, né, o vovô do campeonato alemão, que é o Hamburgo, né? A equipe é de 1887, então realmente mais do que centenária. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre toda essa história, né? Tem muita coisa para falar, aconteceu muitas coisas durante esse período, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Vamos pro vídeo? Bom, a equipe foi fundada em 29 de setembro de 1887, né? Esse é o clube alemão assim com mais tradição, mais história, tá já há muito tempo disputando campeonatos de futebol e é muito conhecido por todos dentro da Alemanha e até mesmo fora da Alemanha. A gente aqui brasileiro também conhece bastante sobre esse clube, mas nem tanto sobre a história dele. Então eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre a fundação do Hamburgo. E bom, a história desse time começa lá atrás, né? Quando rola a junção do Hohenfelder e também do Wansbach-Marienhalter. Essas duas equipes se uniram e fizeram o que a gente conhece como Hamburgo. Não o atual, mas fundaram o Hamburgo lá atrás, né? Que é essa fundação de 1887. E aí, nessa junção, eles começaram a se desenvolver dentro do futebol alemão, né? Nesse finzinho do século XIX e também no começo do século XX, eles eram um dos principais times do futebol alemão e disputavam bastante competições ali na região. Porém, quando acontece, né, ali a Primeira Guerra Mundial, o país fica muito fragilizado e os problemas econômicos acabam explodindo dentro da Alemanha. E aí, com isso, a equipe se vê obrigada a fazer uma nova junção entre times para que isso possa ser viável e eles continuem a disputar os campeonatos. Então rola uma nova fusão em 1919, que aí, né, envolve tanto o Hamburgo, né, esse primeiro time, quanto o Germania e também o Falk Eppendorf. E aí essas três equipes fazem essa junção ali, né, viram os Unidos de Hamburgo quase, e aí formam a equipe que a gente conhece hoje, o Hamburgo que a gente conhece hoje, com aquele logotipo muito tradicional, e aí a partir disso a gente já começa a ver a história da equipe do Hamburgo, que é essa que hoje ainda disputa os campeonatos alemães. Bom, sobre os uniformes, né, essa equipe utilizava as cores branca e vermelha, que são as cores principais da cidade de Hamburgo, e o Germania, outro time que fazia parte dessa fusão, usava o preto e azul, que são as cores que o Hamburgo usa até hoje como suas cores principais, né? O preto e o azul. E sempre a sua segunda camisa é branca e vermelha, muito por conta daquela junção lá atrás em 1919, onde as duas equipes fizeram, né, esse mesclado e continuaram aí fazendo história até os dias atuais. E bom, quem conhece aqui o quadro sabe que eu sempre cito o melhor e o pior momento da história de cada um desses clubes, né? E no caso do Hamburgo, o melhor momento da história a gente não tem como descartar, é a década de 80. A década de 80 do Hamburgo é muito boa, a equipe se sobressai dentro do campeonato alemão, consegue se sobressair dentro da Champions League, chegar a duas finais de Champions League, né? A primeira perde para o Nottingham Forest e na segunda vence a Juventus de Turim. Com essa vitória em cima da Juventus de Turim, se sagra campeã da Champions League e vai disputar um Mundial. E aí essa história a gente já conhece, que é justamente quando o Hamburgo vai e pega o Grêmio vence o Hamburgo por 2-1 e se torna campeão mundial de futebol. Então, o título mundial do Grêmio tem sim o Hamburgo envolvido na história e até por isso muitos brasileiros acabaram conhecendo essa equipe alemã. Porém, né, toda história bonita pode ter um final trágico e no caso do Hamburgo foi justamente isso. Depois desses títulos na década de 80, o preço veio e o preço foi muito caro. A equipe acabou perdendo bastante competitividade e desde então não conseguiu emplacar uma boa campanha dentro do futebol alemão. E aí na Bundesliga, né, o campeonato principal da Alemanha, eles vinham ali e a melhor colocação foi um terceiro lugar depois de tudo isso. Então a equipe não conseguia se desenvolver, não conseguia correr mais atrás do título da Bundesliga, mas acabou se apegando em outras coisas, né? Dentro do seu estádio, da Volks Arena, eles colocaram um relógio para marcar a quantidade de tempo que a equipe disputava a primeira divisão do campeonato alemão. E aí aquele relógio corria,
porque o Hamburgo estava sempre disputando a primeira divisão do futebol alemão desde a fundação da Bundesliga. Era a única equipe que não tinha sofrido um decesso, né, um rebaixamento, e aí por conta disso se vangloriava desse assunto, tinha um relógio dentro do seu estádio. Porém, ali no finalzinho da temporada 17-18, a equipe foi rebaixada e aí acabou caindo para a Bundesliga 2. E desde então não subiu. Quem acompanha aqui o canal sabe, eu estou falando sobre Bundesliga 2, eu vou estar deixando aqui no card o último vídeo que eu fiz sobre Bundesliga 2, para a gente poder ver um pouquinho mais sobre como está o Hamburgo atualmente. É uma equipe que sempre joga bem, se desenvolve muito na Bundesliga 2, é um leão da Bundesliga 2, mas no meio da temporada acaba sempre dando aquela brochada e aí perde aquele ânimo final e não consegue brigar pelo acesso à primeira divisão. Então, desde esse momento, o Hamburgo está ainda, né, na segunda divisão e esse é, assim, indiscutivelmente o pior momento da história da equipe. Vale lembrar também, né, que esse relógio, depois que parou de marcar o tempo, né, que estava disputando a Bundesliga, eles mudaram o relógio para colocar as horas da fundação do Hamburgo desde o seu princípio em 1887, para poder falar sobre tradição, sobre ser o time mais velho da história e poder falar um pouquinho mais sobre isso. Porém, a ideia não colou muito bem, os torcedores não gostaram, virou também um pouco de motivo de chacota, e aí eles tiraram o relógio da Volksarena e hoje o que tem lá são apenas as coordenadas da Volksarena. Por estar, né, muito apegado com esse negócio de ser o clube mais velho do campeonato alemão, o Hamburgo também demonstrou isso dentro do seu mascote, né, que é o Hermann. O Hermann, mascote do Hamburgo, é um dinossauro justamente por conta do tempo, né, que a gente brinca, nossa, esse time é um dinossauro dentro da Bundesliga, e realmente era. E a ideia surgiu disso, de ser um dinossauro da Bundesliga. Mas hoje acho que até os torcedores e até mesmo os rivais esqueceram tanto dessa ideia de dinossauro da Bundesliga e aceitaram o Hermann, o dinossauro. Tudo bem que ele tá um pouquinho tristonho aí na foto que eu coloquei para vocês, mas é porque isso daí foi ali no período um pouco mais difícil do Hamburgo e foi a única foto boa que eu encontrei com qualidade para poder colocar aqui no vídeo, tá certo? E sempre depois disso, né, depois que a gente passa pelas curiosidades, fala do início, do começo, todo o desenvolvimento da equipe, eu sempre gosto de passar também pelos recordistas dessas equipes. Então, quem tem mais jogos, quem tem mais gols. Além disso, eu também gosto de falar sobre os brasileiros que já passaram pela equipe, e é justamente disso que a gente vai falar agora. Bom, o jogador que mais jogos fez com a camisa do Hamburgo, né, foi o Uli Seller, que tem 810 jogos pela equipe. É muito jogo. Vale lembrar, né, que o Uli Seller passa por aquele mesmo problema que o Pelé também passa, de amistosos. A gente tem que lembrar que no período onde ele atuou ali, né, próximo à década de 50, até meados da década de 70, não existiam tantos torneios oficiais assim. Então as equipes eram quase que obrigadas a jogar esses amistosos, às vezes ficava 6 meses do ano jogando amistoso. Então eu estou fazendo as contas, contando com esses amistosos que eram disputados. E ainda, né, se defendendo desse assunto, o Uli Seller também é o maior artilheiro da história do Hamburgo. Ele tem 764 gols. E para você ter uma noção da disparidade, o segundo colocado na lista tem 123. Então, ele é disparadamente o maior artilheiro da história do Hamburgo. E eu fui atrás de alguns brasileiros que já passaram pelo Hamburgo. Alguns deles a gente mal lembra. Então, tipo assim, eu vou falar aqui um pouquinho. Acho que o principal, né, a gente conhece, é o Zé Roberto. Se a gente pensa brasileiro, Hamburgo, vem o Zé Roberto na cabeça. Então esse acho que foi o único que realmente marcou a sua história dentro do clube. Também tem o Douglas Santos, brasileiro, que foi campeão olímpico em 2016. A gente também tem o Wallace, né, que já jogou no Grêmio, que foi para lá tentar alguma coisa na Europa. E por incrível que pareça, acredite você ou não, Thiago Neves, o TN30, também já passou por lá, pelo Hamburgo, não conseguiu também se desenvolver muito bem dentro do futebol alemão. E além dele, também temos Alex Dias, que foi campeão com o São Paulo, depois de um tempo acabou sofrendo uma lesão muito grave quando estava no Hamburgo, e depois disso não conseguiu mais ser o mesmo. Se não me falha a memória, Alex Dias era também conhecido como Alex Pirulito. E bom, para finalizar, né, vamos falar sobre a maior rivalidade do Hamburgo. O maior rival do Hamburgo é, de longe, o Werder Bremen. O
O Werder Bremen ali tem mais ou menos 100 km de distância entre uma cidade e outra, mas eles fazem o clássico conhecido como Clássico do Norte, e isso também monta ali todo um contexto, uma história muito forte entre essas duas equipes, e particularmente eu acredito ser o segundo maior clássico do futebol alemão. Acho que só perde para Borussia Dortmund e Schalke 04. E agora, o Hamburgo e o Werder Bremen, ambos na segunda divisão, vão poder se enfrentar logo mais aí nas próximas rodadas da Bundesliga 2 e você vai poder acompanhar tudo aqui no meu canal, tá certo? Muito obrigado, espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se você tiver curtido bastante aqui meu conteúdo. Me esforço bastante para ir atrás dessas informações e espero estar suprindo com o que você espera, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!